Gente querida e maravilhosa, uma boa noite. Hoje é sábado e eu estou aqui querendo falar sobre a questão da tolerância, né, entre as pessoas, a questão do preconceito. A gente vê pessoas, né, com um cargo de público, cargo público, cargos políticos, cargos, também pessoas da área da religião. E é um assunto que não é muito agradável de se falar, mas as pessoas, elas fazem, comentários, criticando a diversidade sexual das pessoas. Então é um assunto muito complexo, muito complicado, porque a maioria das pessoas, elas não, enfrentam esses problemas e não, se colocam no lugar do outro, que é uma situação mais ética, mais humana, para você entender a complexidade da situação do ser humano naquela realidade. Então, essas pessoas, quando elas colocam essas opiniões condenatórias, elas praticamente estão dando aval para que se cometam barbaridades na sociedade contra pessoas vulneráveis e que já são discriminadas e têm uma situação de vida muito difícil. Eu, assim, não condeno totalmente as pessoas que estão, porque elas foram eleitas com essa bandeira. Mas, por um outro lado, isso mostra que a situação que antes era uma situação disfarçada, ela é agora, com essas pessoas se posicionando, aquelas pessoas que estavam mais disfarçadas, elas têm mais segurança para se colocar de uma forma mais intolerante, com um bullying mais agressivo e fazer covardias mais violenta contra pessoas. Acompanhei algumas situações essa semana de pessoas fazendo espancamento com travesti e um senhor idoso, parece que era morador de rua. Então, isso é muito preocupante, porque essa intolerância, as pessoas se veem acima do bem e do mal, numa situação para fazer o mal a outras pessoas. E elas se veem autorizadas a isso. Numa situação, então elas criam uma artimanha, um artifício, uma doutrinação, uma situação como se Deus ou como se isso fosse em nome da família, em nome do bem, em nome de uma situação que realmente não é, isso não encontra no Evangelho, em Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, ele não mandou tacar pedra em ninguém, fazer covardia em ninguém, ao contrário, fizeram covardia com ele. Então as pessoas é como se fosse uma situação totalmente diabólica. As pessoas estão usando do nome de Jesus para fazer mal ao próprio Jesus Cristo. É uma situação de uma maldade muito bem arquitetada. E eu vejo também essa contradição, porque muitos que falam em nome da família falam numa situação da pessoa estar beneficiando a própria família. Ela está vendo o lado da família dela. E alguns são frutos de relacionamentos de segunda união ou de terceira união, numa situação de um total desrespeito à instituição da família e ao compromisso sagrado do sacramento do matrimônio ou da bênção realizada em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, a gente vê pessoas que estão totalmente errados dentro desse contexto da situação da família, falar numa situação muito hipócrita
hipócrita e também maldosa. E a gente vê essa situação covarde. Eu não condeno totalmente essas pessoas, porque elas não são falsas, né? Elas não são falsas. Mas, por um outro lado, elas estão sendo preconceituosas também. Apesar de que elas admitem isso. Elas falam, eu sou preconceituosa mesmo. Pelo menos elas não são falsas. Eu acho que a pessoa morna, né, que ela está dentro da igreja, de uma situação, mas ela é morna, ela não é quente nem fria, ela é uma pessoa falsa, um lobo em pele de cordeiro, eu acho que esses são os piores. Mas, enfim, essas pessoas também são preconceituosas e há muita covardia. A gente até hoje não sabe quem matou a Marielle, né? A Marielle, ela foi morta e você ó, vira e mexe e se fala, foi quem está investigando é quem matou, quem fala que. E a pessoa fala: eu não matei, o outro também não matou, ninguém matou, né? E até hoje não se sabe. Então, tudo isso é muito preocupante, porque o ódio ele é produzido. E é produzido de uma forma sistemática e muito perversa por uma parte política e social, uma parte dos nossos pessoas que têm uma situação de representatividade. Isso eu acredito que é muito é uma situação muito, eu queria achar uma palavra, mas é preconceituosa mesmo, uma palavra mais adequada. Mas eu vejo uma intolerância, eu vejo uma situação de intolerância muito